Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Abra sua Bíblia no profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso de número 6. As crianças podem sair com o presbítero Marcos Larizati. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oremos mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos. Louvamos a tua obra de salvação ao enviar Jesus Cristo, o teu Filho amado, para salvar pecadores como nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor use a tua palavra e no poder do teu Santo Espírito, sejamos nesta noite convencidos, encorajados, animados, transformados pelo poder da tua palavra. Captura, cativa nossas mentes e corações diante da tua presença. Nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Quem é esse Jesus? Uma simples pesquisa nos revelaria opiniões diversas a respeito de quem é Jesus. Se você fizer esta pergunta no trabalho, na faculdade, na escola, as pessoas vão responder a essa pergunta. Talvez você ouça um homem bom, um santo, um mensageiro da paz, do amor e da alegria. Talvez você ouça um curandeiro, um profeta, há alguns poucos, o Filho de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos fala que certa vez Jesus perguntou, ou fez essa pergunta aos seus discípulos sobre quem os outros diziam que ele era. E eles responderam, um profeta, João Batista talvez. Outros falaram Elias e outros mais Jeremias. Mas foi nesta hora que, tomado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Pedro olhou para Cristo e disse, tu és o Filho, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. O texto que acabamos de ler, queridos, responde a esta pergunta, quem é Jesus? De uma forma precisa, profunda. O profeta Isaías profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos reis do reino do sul, do reino de Judá. Seu ministério teve o seu início no ano da morte do rei Uzias, como nos fala o capítulo 6, verso 1 do profeta Isaías. Por volta do ano 740 a.C., Isaías estava profetizando a respeito do Messias. Grande degradação espiritual no meio do povo de Deus, que os levou a uma degradação moral, social e política. Angústia, aflição, incertezas, falta de esperança enchiam o coração do povo de Deus. A Síria, o grande império da época, estava vindo com todo o seu poder para destruir tudo e todos. O povo de Deus estava experimentando trevas internas e externas. E é no meio dessa situação
é no meio deste vendaval de coisas que o profeta Isaías traz esta mensagem. E ele começa o capítulo 9 falando a cada um de nós: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Em meio a trevas, em meio a uma situação grotesca, o povo ouve esta mensagem de esperança. O livro inteiro do profeta Isaías descreve o plano de Deus para ajudar, com uma história que terá seu ápice na vinda do herdeiro do trono de Davi, este que reinará para todo sempre. O propósito de Isaías era trazer uma mensagem de julgamento, sim, de chamado ao arrependimento, mas também uma mensagem de esperança. O livro de Isaías é o livro que retrata a visão de esperança para pecadores, através da vinda do Messias, que promete ao povo liberto de Deus um novo mundo, onde nem o pecado, nem a dor existirão para todo sempre. O profeta Isaías nos fala a respeito disso. O nosso pequeno versículo está dentro de uma porção, dentro de uma estrutura que nos fala algo claro, em bom tom. O versículo 2 nos mostra Isaías falando a respeito da luz em meio às trevas. O versículo de número 3, do capítulo 9, nos fala de uma alegria que deverá encher o coração do povo que estava vivendo em meio a trevas. O versículo de número 4 até o versículo de número 6 nos trará pelo menos 3 razões porque o povo deve se alegrar. A primeira delas, o verso 4 nos diz que Deus quebrou o jugo que pesava sobre eles, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Essa é a mensagem, a primeira razão para os homens se alegrarem. A segunda razão é que as vestes de uma batalha foram queimadas. Isso nos fala o versículo de número 5. As vestes de uma guerra foram queimadas. E o ápice da razão da alegria que deve inundar o coração do povo está no versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Este menino que terá governo e exercitará domínio sobre tudo e todos, é seguido por 4 grandes atributos que respondem à pergunta: quem é esse Jesus? Quem é este Jesus? Em primeiro lugar, ele é o maravilhoso conselheiro. O primeiro nome nos traz a ideia de que nele a alma encontra consolo. Neste Messias, neste Jesus, a alma cansada encontra consolo. É nele que encontramos significado, propósito, direção para a vida. A alma humana encontrará conforto e consolo, força por toda uma eternidade. O primeiro nome, maravilhoso, significa muito mais do que um adjetivo, muito mais do que uma qualidade, mas aponta para a presença gloriosa de um Deus que age em poderes e maravilhas, como por exemplo, aquilo que ele faz no deserto, quando prodígios e milagres foram vistos pelo povo de Israel. Ele será o maravilhoso conselheiro, pois nele se achará todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Ele não necessitará de conselho ou de conselheiros. Ele é o rei que instruirá o seu povo com sabedoria, diferente dos outros reis que precisam de conselhos para tomarem decisões. A respeito dele, o profeta Isaías, no capítulo 11, verso 2, nos diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Quem é esse Jesus? Ele é o maravilhoso conselheiro. Mas Ele é mais, Ele é o Deus forte. Ele é o Deus forte que vem com poder para salvar e reinar sobre o seu povo. Ele é 100% Deus e 100% homem. E por causa disso, precisamente por causa disso, todo aquele que põe a sua fé nele será salvo. Ele é o Deus que governa sobre tudo e todos. A aparência do seu reino atualmente não nos é evidente e clara, mas ele virá para julgar os seres humanos, instituindo um grande tribunal. No último dia, o dia do Senhor, aqueles que colocaram a sua fé em Jesus ouvirão a voz: entrem para o gozo do seu Senhor. Mas aqueles que voluntariamente rejeitaram o Deus forte serão lançados no lago de fogo. Ele é o Deus que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: nele habita toda a plenitude da divindade. Nada do que foi feito sem a presença e o poder de Cristo. É sobre Ele que cantamos nessa noite. É sobre Ele, ou para Ele, que oramos nessa noite. Quem é esse Jesus? Ele é o maravilhoso conselheiro, em quem nós encontramos consolo e conforto. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o Pai da eternidade. A palavra Pai é usada para qualificar o relacionamento do Messias com o seu povo. Porque Ele não é simplesmente Salvador. Ele é aquele que ensina. Ele é aquele que nutre, guarda, protege, intercede, corrige. Nesse sentido, Ele será como um pai. Como um pai. A qualidade de sua paternidade é definida pela palavra eternidade. Todos aqueles que se tornam filhos podem ter a convicção de que terão um pai para todo sempre. Um pai presente. Agora e para todo sempre, Ele guardará o seu povo e suprirá as suas necessidades. A respeito de si mesmo, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Com isto, Ele expressa o significado central desta frase. Que bondade, amor e conforto encontramos aqui. Podemos chamar a Deus de Pai. Não um pai terreno, com todos os seus defeitos, mas um Pai que será o nosso Pai por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Quem é esse Jesus? Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Mas Ele é o príncipe da paz. Ele será chamado príncipe da paz, pois virá para estabelecer paz. Mas que tipo de paz? Essa não é a paz que fala a respeito simplesmente da ausência de guerras. Mas é a paz que estabelece um relacionamento perfeito entre homens pecadores e um Deus santo e justo.
O pecado é a causa da inimizade entre Deus e os homens. Mas quando o pecado for removido, então pode haver paz entre Deus e os homens. Como escreveu o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. O príncipe da paz removerá esta inimizade. Onde está o seu coração? Onde está o seu porto seguro? Quem é Jesus para você? O texto nos fala a respeito do Deus forte, do maravilhoso conselheiro, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. Que nesse Natal você esteja preparado e seja hábil para responder biblicamente a respeito de quem é Jesus. Daquilo que Ele fez, daquilo que Ele tem feito em sua vida e daquilo que Ele fará. Daquilo que Ele fará. Esta é a mensagem do Senhor para cada um de nós nessa noite. Jesus, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!